A contratação de um contador por um MEI, microempreendedor individual, pode ajudá-lo na organização e no desenvolvimento do seu negócio. Além disso, o contador pode auxiliar na redução de gastos. Confira na reportagem. Conversamos com Débora, que é contadora, e falou da importância de quem tem uma empresa pelo MEI ter um auxílio de um contador. Então, Luiz, o que acontece? Hoje o próprio governo ele instrui o empreendedor que ele não precisa de um contador, que ele não precisa pagar ninguém, que ele mesmo consegue fazer tudo sozinho. Só que, principalmente, igual eu entrei muito nessa área por isso, por causa do déficit de informação que o microempreendedor tem. Então, por mais que ele não seja obrigado a ter um contador, ele precisa de um suporte, porque a gente vê muita coisa errada e quando eles vão descobrir, já está tarde, a dívida já está grande. Então, ele não é obrigado a ter uma contabilidade. Hoje ele não tem que fazer uma escrituração, ele não tem que prestar tanta conta para o governo. A única coisa que o MEI precisa é contribuir, pagar a sua guia mensalmente, direitinho, uma vez por ano fazer a declaração anual. Mas é aí que está, essa declaração anual, por exemplo, ela é proporcional ao tempo de abertura. Então, muitos vai lá, faz o MEI, declara sem saber o que está fazendo. Quando vai ver, não é MEI mais. Quando vai ver, declarou errado, está declarando a menos do que poderia declarar, e vai virando uma bola de neve. Hoje, por exemplo, a gente pega muitos casos aí de pessoas que estão aí há anos com o MEI aberto, nunca pagou uma guia, aí acidenta, aí discuta de alguém que eu tenho direito a pegar um afastamento. O MEI tem direito a afastar, tem direito à licença maternidade, mas ele tem que estar com as guias em dias. Aí quando vai ver, nunca pagou uma guia, aí não consegue afastar. Ou, por exemplo, nunca fez a declaração anual dele, acha que é só pagar a guia mensal e não precisa declarar. E aí quando vai ver, o CNPJ está inativo. Aí está juntando dívida, está juntando guia, pagando guias. E se precisar fazer uma compra, por exemplo, ele não vai conseguir, porque o CNPJ dele está inativado, porque ele precisa fazer essas declarações. Então, assim, é muita coisinha pequenininha que o microempreendedor não tem acesso às informações e acaba fazendo errado e acaba sendo prejudicado. Então, por mais que hoje ele não tenha a obrigação de ter o contador, ele precisa ter um suporte. Ele precisa ter alguém para poder, pelo menos, instruir ele a fazer as coisas certas. Porque é um microempreendedor, mas ele tem que ter a cabeça de uma empresa grande, ele tem que ter a cabeça de um empresário que quer subir, que quer ter as coisas. Então, é uma forma boa, né? A gente até duvida do governo quando é uma coisa boa, mas é sim uma coisa boa, uma iniciativa boa. Hoje ele paga uma guia única, né? Ele pode faturar, ele pode emitir nota fiscal, ele tem benefícios de uma empresa, ele abre conta de CNPJ, então ele tem condições de empréstimos melhores. Então ele tem muito benefício, mas ele tem que saber usar esses benefícios. E a gente vê que eles não sabem fazer isso, porque não tem um suporte. Sempre que ele tiver uma dúvida, ele procurar um suporte, não fazer as coisas por conta própria, procurar saber como que está a situação, né? Às vezes a pessoa, eu peguei muitos casos agora nessa declaração, de gente que abriu o MEI em dezembro, e acha que não precisa declarar, e precisa, mesmo que não tiver faturado, mesmo que não tiver movimentado. Então, não deixar aberto. Eu abri, está ali aberto e eu estou precavida de qualquer coisa. Não, procurar as informações corretas, sabe? Porque é uma oportunidade muito boa. Então, às vezes a pessoa está aí trabalhando, né, vamos dizer assim, ilegal, está trabalhando em casa, é manicure, é maquiadora, é esteticista, não paga um INSS, né? Não é um autônomo, né? Então, pode ser MEI? Vire MEI, que é uma coisa muito boa, mas procure informação. Não ache que o governo falou que eu não preciso de ninguém, eu dou conta de fazer sozinha, que eu dou conta, porque não é assim que funciona. Ela faz um alerta sobre a importância de manter em dia o pagamento das mensalidades do MEI. Independente se você está faturando, se você está movimentando seu MEI, se você nunca passou seu CNPJ para alguém, se você abriu, as dívidas estão juntando e isso vai para o seu CPF. Agora, no finalzinho de 2021, o governo lançou para a dívida ativa. Quem tinha dívida há mais de 3 anos já caiu direto para o CPF. Então, às vezes, aí a pessoa vai fazer, vou dar um exemplo bobo, vai fazer uma compra nas Casas Bahia, vai abrir um carnê lá. E aí descobre que o CPF está bloqueado. E aí quando vai ver é por causa do MEI que você abriu e deixou ele lá parado. Muita gente acha que pode bloquear, parar.
ele e depois voltar. E não, enquanto ele está aberto, ele está juntando a dívida mensal ali. Você tem que pagar ela, senão ela vai para o seu CPF. Certo é encerrar. Se você não vai usar, se você não vai pagar, encerra. Ele não bloqueia, não. Ele não paralisa, não. Porque empresas acima, uma forma de tributação acima, você consegue paralisar a empresa, né? E não gerar mais imposto. O MEI, não. O MEI, ele tem esse benefício de ser uma taxa pequena, uma taxa única, mas você usando ou não, você tem que pagar essa taxa mensal. Então, ele não paralisa. Ou você encerra, ou você tem que ir pagando essa guia mensal. Eu sempre instruo a pessoa, mesmo falando assim, eu não uso, eu nunca passei meu CNPJ para ninguém, mas paga, porque você está contribuindo com o INSS. Então, se acontecer alguma coisa, pelo menos você tem o benefício da Previdência. Então, mesmo você não usando, mesmo você falando assim, não, tá parado, eu não estou fazendo nada, estou desempregada, nem trabalhando com a atividade que eu abri o MEI, eu estou fazendo, mas continua pagando, porque pelo menos você tem o benefício da Previdência.